Lucas 10, do 30 ao 35, traz para a gente uma parábola que tem muito aprendizado para cada um de nós, né? A respeito do que se espera de fato de nós como cristãos, como servos de Deus. E ali na parábola nós temos alguns personagens. Nós temos o homem que foi ferido, foi saqueado, foi roubado, espancado. Nós temos os bandidos que fizeram isso com ele, né, que saquearam. E nós temos em seguida um sacerdote, conhecedor da palavra, ministrador no santuário, alguém que era intermediário entre Deus e o povo, simplesmente viu e passou de longe. Não prestou socorro àquele homem. Temos um levita, que era aquele que também ministrava ali, né, cuidava das coisas do santuário. E aparentemente alguém que tinha uma intimidade com Deus, mas ele também olhou e passou de longe. E temos o samaritano, que foi lá, prestou socorro, a despeito de quem fosse aquele homem, judeu ou não. Ele foi lá e prestou socorro para aquele homem. E não só prestou socorro àquele homem. Não só foi lá e falou, oh, tadinho, ele tá ferido. Ele pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, que seria como se fosse um hospital hoje, e ele pagou pelo atendimento daquele homem, investiu recursos naquele homem, e ainda saiu dali com a promessa de que, se precisasse gastar mais, o homem poderia receber tudo que ele iria precisar, e na volta ele acertaria. Então, nós temos aí alguns personagens. E hoje eu preciso identificar, nesse dia de hoje, qual personagem eu estou sendo ou eu quero ser. Nem sempre a gente vai bater nas pessoas com a mão ou com alguma ferramenta. Nem sempre a gente vai roubar delas algo material. Mas muitas vezes nós temos sido os saqueadores na vida das pessoas porque nós temos batido com palavras duras, que rouba a alegria, rouba a autoestima da pessoa. Então, muitas vezes nós temos sido saqueadores com nossas atitudes. Por quê? Porque a gente fere o próximo. A gente rouba-lhes a confiança, muitas vezes. E esse não é um papel de cristão, de alguém que professa, de alguém que busca estar em comunhão com Deus. Talvez você hoje seja o ferido. Talvez você esteja passando por um momento onde as pessoas te saquearam, onde as pessoas te feriram, onde as pessoas traíram sua confiança. E você está ali simplesmente ferido, necessitando de ajuda. E talvez você seja um sacerdote que bate no peito, que sabe muita coisa, que sabe falar, que teoricamente é muita coisa, entende de muita coisa, mas que na prática não teve nem piedade daquela pessoa. Porque a gente vai ver depois na frente que o samaritano ele teve compaixão, e a gente vai ver o que significa ter compaixão. Não teve piedade, não teve empatia, teve indiferença. E talvez hoje você esteja vivendo como alguém indiferente à necessidade do outro, porque você está olhando demais para a sua própria necessidade. O levita está na mesma pegada do sacerdote. Ele também foi indiferente. E aí entra a questão do samaritano. O samaritano, ele teve piedade, ele olhou e viu, nossa, olha a situação daquele homem. Ele teve empatia, ele se colocou, nossa, se eu estivesse ali naquela situação, eu gostaria de ser ajudado. Isso é empatia, você se colocar no lugar do outro. Mas ele foi além e ele teve compaixão. Compaixão é você fazer algo pelo outro. E ele foi lá e cuidou dos ferimentos, deu os primeiros socorros. E poderia ter parado por ali, mas não. Ele andou a segunda milha.
Ele foi lá, levou para uma hospedaria, pagou pelo tratamento daquela pessoa. E na volta ele ainda iria procurar saber daquela pessoa. Seguiu o caminho dele, né? Porque ele estava indo por um caminho, ele teve que parar, fazer tudo isso para depois ele tomar o caminho dele de volta. Mas ele voltaria para saber, e aí aquela pessoa, qual foi o resultado? Porque ele falou que se tivesse faltando alguma coisa, ele voltaria para poder pagar. Mas que aquela pessoa tivesse todo o atendimento. Ele fez a parte que cabia a ele, e aquilo que não cabia a ele, aquilo que ele não tinha condições mais de oferecer, ele deixou aquela pessoa em um local onde ela pudesse ser atendida. Isso é ter compaixão. E infelizmente, neste mundo da gente, tem faltado compaixão. Existe muita piedade, pouca empatia e quase nenhuma compaixão. Mas eu escolho hoje quem eu quero ser. Talvez você que hoje esteja aí no lugar daquele homem ferido seja alguém que tem compaixão por muitas pessoas. Geralmente aqueles que têm compaixão pelos outros, quando eles estão feridos, eles ficam ali sozinhos. Porque as pessoas olham e pensam, não, ele ajuda todo mundo, ele dá conta. Mas nós precisamos aprender a olhar para o próximo e se preocupar com o próximo, nos colocar no lugar do próximo e fazer algo pelo nosso próximo. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Que Deus nos abençoe.